a Luísa Dias, ela era uma chavista, ela sempre apoiou o regime de Hugo Chávez, e agora, quando ela estava finalmente investigando os 36 milhões de dólares que a Odebrecht deu para... esse foi para o Maduro, diretamente, né, fora os outros tantos milhões de dólares que foram para o regime, para o sistema, mas para o Maduro, né, 36 milhões de dólares, ela estava investigando isso, e daí ela foi afastada e corre risco, corre risco de vida, né? Bom, ficam pensando o seguinte: se o Ministério Público de lá tivesse agido mais cedo, talvez a Venezuela não tivesse chegado a esse ponto. Né? Talvez não tivesse chegado a esse ponto se o Ministério Público tivesse agido. O Ministério Público tem um poder muito grande. E aqui no Brasil, gente, o Ministério Público, ainda por cima, ele tem uma capa, uma aura é como se o Ministério Público estivesse acima de qualquer suspeita. É isso que me assusta, porque hoje eu vou dizer uma coisa que pode ser chocante para vocês, mas eu conheço por dentro do Ministério Público, né? Eu não era do Ministério Público, nunca fui, mas eu tenho parentes do Ministério Público, muitos amigos, e convivo de perto. Eu, como procuradora do Distrito Federal, tive a oportunidade de conviver de perto, e posso dizer hoje que o Ministério Público é um mal para o Brasil maior do que o parlamento. Vou dizer para vocês o seguinte: porque o parlamento, ele já está exposto. Todo mundo sabe que dentro do Congresso está cheio de bandido. Nem todo mundo, eu sempre digo isso. Tem gente boa e bem intencionada e fazendo um bom trabalho lá. Mas é difícil, são poucos perto de tanta sujeira. E ainda mais os manda-chuvas, né? Os caciques dos partidos, o nosso sistema, ele é bastante complicado, o nosso sistema político. Mas o Ministério Público, ele se esconde debaixo de um véu, uma aura de pureza, de legalidade, como se estivessem acima de qualquer suspeita. Então, quando o Ministério Público quer tal coisa, então o Ministério Público exige, aí fica todo mundo achando que está tudo certo. Eu digo isso há um ano, faz mais de um ano, foi em junho de 2016, eu entrei com um pedido de impeachment do Janot, porque eu já tinha visto, primeiro, que o Janot era ligado ao Foro de São Paulo, ele era mais do que simpático às causas do PT, ele servia ao PT, ele dava um tratamento totalmente diferenciado, tá, aos políticos do PT, como a Luiz Mercadante, Dilma, Lula, do que ele dava aos políticos dos outros partidos. Não é à toa que o Eduardo Cunha foi tratado da forma como foi pelo Janot, enquanto que o seu Renan continua aí até hoje. E tinha muito mais crimes, foi muito mais citado em denúncias do que o Cunha. Por que o Renan, que era amiguinho, sempre esteve ao lado da Dilma e do PT até o fim, né? Por que ele está aí livre, leve e solto? E o Cunha teve esse tratamento, né? E outros políticos. Então, quem ameaça o PT, quem é contra o PT, o Janot está ali em cima, né? Há um ano eu entrei com um pedido de impeachment e eu me lembro muito bem que quando fiz, a maioria das pessoas, as pessoas que me acompanhavam, apoiavam meu trabalho, estranharam. Bia, como assim? Você ficou louca? O Janot isso, o Janot aquilo. Eu falei, gente, esse Janot, ele é alinhado com o Foro de São Paulo. E as pessoas ficavam incrédulas. Hoje as pessoas estão vendo quem é a Janot. Viram, né? Já viram, algumas ainda não, mas a grande maioria já viu o golpe que o Janot deu, não foi no Temer, foi no Brasil. Porque o que ele fez empurrou o Brasil para baixo, né? Agora o Janot está tendo que reconhecer que talvez o Rodrigo Rocha Loures tenha agido sem a aquiescência do Temer, sem o Temer saber. Ele chegou a dizer isso agora. Não, que agora ele não pode mais descartar essa possibilidade. Então, mas eu não estou falando só do Janot, não. O Janot, para mim, ele é o chefe da instituição, mas a UNP está completamente aparelhado, tá? Não é só o Janot, gente boa também no Ministério Público e na Lava Jato, eles têm feito um belo trabalho, a Lava Jato de Curitiba, com excessos. Aí eu vou dizer que tem pessoas, mesmo da equipe de Curitiba, que não me convencem muito, que já estão fazendo uso político da Lava Jato, infelizmente, né? Ressalvado aí o Moro, que para mim é impecável. Então, gente, o Ministério Público do Brasil está muito aparelhado. E o Conselho Nacional do Ministério Público, eu sei porque eu brigo muito lá dentro, eu entro com representações contra promotores, procuradores da República, e o Conselho do Ministério Público sempre, invariavelmente, arquiva
as denúncias, tá? E o Ministério Público está acima do bem e do mal nesse país, gente, acima do bem e do mal. Essa é que é a verdade, as pessoas não atentaram para o que acontece, para o perigo, tá? Que é o Ministério Público, com o poder que eles têm, estando tomado pela esquerda. Tá? Então, o Conselho Nacional do Ministério Público soltou um documento chamado Carta de Brasília, presta atenção a isso, que é uma denúncia que eu estou fazendo aqui. Carta de Brasília, onde ele diz que a partir de agora o Ministério Público deve atuar não de acordo com a sua missão institucional, e que é única, só o Ministério Público tem a competência constitucional que eles têm. Tá? Diz que agora eles vão ter que atuar como se fossem advogados dos movimentos sociais. Então, eles vão ter que atuar como advogados dos movimentos sociais. Vão ter que sempre observar o interesse das minorias, sabe? Então, quem são os movimentos sociais? MST, né? MTST, os coletivos. Esses mesmos coletivos que lá na Venezuela estão já armados. Aqui no Brasil, a gente sabe que MST, tudo também está armado. Então, agora, o Conselho Nacional do Ministério Público é obrigar o Ministério Público a atuar olhando primeiramente o interesse dessas minorias, tá? E desses ditos movimentos sociais, ao invés de cumprir a sua missão constitucional, que ninguém pode cumprir. Então, nós estamos num momento de muito risco. Vocês devem se lembrar que a Dilma tentou emplacar os coletivos. Ela chegou a fazer decreto, mas o Congresso suspendeu com decreto legislativo os decretos que criavam os coletivos. Então, os órgãos públicos, as empresas, os conselhos teriam que ser formados também por essas pessoas, coletivos que são escolhidos pelo governo, que era o governo do PT. Hoje, na Venezuela, essas milícias do Maduro, que estão aí atirando nos manifestantes, boa parte dela é formada por esses tais coletivos. Então, nós estamos numa situação que é muito complicada. Felizmente, uma parte do Ministério Público já começa a se levantar. Foi feita uma carta por 150 pessoas, promotores, juízes, 100 deles do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado bastante petista, normalmente. Costuma eleger muito petista. Mas o Rio Grande do Sul saiu à frente agora. E eles fizeram uma carta dizendo que chega, em termos resumindo, chega de dar guarita para bandido, tá? Porque existe hoje uma política de soltar o preso, vocês sabem disso, né? Soltar o preso, esvaziar os presídios, essas audiências de custódia também servem para isso, e isso tudo nos aproxima da Venezuela, gente, tremendamente. Tá? E continua sendo feito, porque essas políticas são tocadas pelo Ministério Público e a maioria das pessoas acredita que está acima do bem e do mal. Então a gente precisa ficar atento e acompanhar de perto, porque hoje me assusta ver, e aí eu quero falar para os promotores, procuradores, que ainda não acordaram para isso, porque tem aqueles que têm uma agenda, como Débora do Praia, Eugênio Aragão e outros, que têm uma agenda de implantar o comunismo, não é? Ou o globalismo. A gente sabe que tem o comunismo, tem o globalismo, mas que estão ligados a essa agenda. E tem aqueles que simplesmente estão desavisados, estão indo na onda. E tem aqueles que não estão nessa onda, mas são omissos. E tem os poucos que lutam contra. Felizmente estão se levantando outras vozes. Então, a atuação do nosso Ministério Público no Brasil nos coloca muito próximos da realidade da Venezuela. Pode nos levar. As pessoas podem dizer, não, Bia, nós não somos como a Venezuela. Hoje não. Mas a Venezuela, há 10 anos, também não era o que é hoje. E, no entanto, você vê, tinha uma procuradora-geral chavista, que agora se estrepou. Então, essas pessoas que estão hoje seguindo esse caminho, trilhando esse caminho, tá, do globalismo, essa agenda, eles vão levar o Brasil daqui a um tempo. Tá? Podem levar o Brasil para isso. Fica como alerta isso daí. Eu vou passar para o Luiz. Bom, eu quero só lembrar, né, que existem partidos no Brasil que claramente, né, apoiam a ditadura de Maduro e dizem que a culpa do que está acontecendo lá ainda é dos Estados Unidos, de uma intromissão externa e da extrema-direita. E aí, né, vocês viram a Gleisi Hoffmann afirmando que em 2018, né, o Maduro lá e o Lula de volta aqui, o PT vão acabar com a extrema-direita da América Latina. O Lula
falou num discurso no Congresso do PT que ele não radicalizou, ele ficou mais maduro, tá certo? Então, uma referência ao Maduro. E nós temos partidos como PT, PSOL, PDT, PCdoB, e sem falar de rede, sem falar de boa parte do PSDB, porque do PSDB eu não vou falar todos, porque o PSDB não assinou carta de apoio, o PT sim, PCdoB sim, e eu conheço parlamentares do PSDB que são de direita, são conservadores, mas estão lá porque não existe partido de direita no Brasil, a gente precisa saber disso. Não existe. Quem sabe agora começa a surgir aí um partido de direita, porque até agora não existe. Então, onde é que estariam, né, os parlamentares de direita? Estão espalhados por aí, em partidos menos escancarados à esquerda do que o PT, PCdoB, mas que também são da esquerda, como o DEM, PSDB, PMDB, todos eles. Né? Então, artistas da Rede Globo, que apoiam o PSOL, né, que acham que é cult, que é chique, né, se apoiar o PSOL, esses intelectuais que apoiam o PSOL, o PT, o Lula, são todos cúmplices do que acontece na Venezuela, todos cúmplices, tá? O Lula disse que, voltando ao poder, vai calar a imprensa, né? Vai prender os membros do Ministério Público, vai prender o Moro, todos que ousarem falar mal dele. E aí, eu quero voltar aqui a falar do Ministério Público, porque eu separei aqui um trechinho da Carta de Brasília, só um trechinho, gente, a carta é enorme, que fala das diretrizes da carta, fala diretrizes estruturantes. Aí fala o seguinte, olha o que o Ministério Público tem que fazer. Desenvolvimento de uma nova teoria do Ministério Público, embasada nos direitos e nas garantias constitucionais fundamentais, para que possa produzir práticas institucionais, preste atenção agora, que contribuam para a transformação da realidade social. Ou seja, o uso do Ministério Público, de uma instituição cujo papel está previsto na Constituição Federal, que é de fiscal da lei, para fazer a revolução, para transformar a sociedade. Então, isso é gramscismo puro, fabianismo, porque é você usar da instituição para implementar o comunismo. Então, é isso que está previsto nessa carta. E os promotores, procuradores, que já foram proibidos pelo Ministério Público de usar as redes sociais para fazer qualquer tipo de comentário político, né, tem que ficar atentos e se recusar. Porque o Conselho Nacional do Ministério Público, e o Tom Martins esteve lá comigo, na época em que o Conserino, aquele promotor lá de São Paulo, né, ousou desafiar o PT e o Lula, foi trazido aqui para dentro do Conselho Nacional do Ministério Público, queriam afastar o Conserino, nós estivemos lá, nos manifestamos, fomos com a turma, com o megafone do lado de fora, depois eu e o Tom do lado de dentro, assistindo o advogado do Lula, o Cristiano Zanin, falando aquelas loucuras todas que ele fala, de acusar promotor, acusar juiz, né, para defender o seu cliente, o maior bandido do planeta. Então, eles têm que ficar atentos, os promotores, porque o Conselho Nacional do Ministério Público, ele é um conselho, ele é administrativo, é para fiscalizar, né, processos disciplinares, esse tipo de coisa. Não é para dar atribuição para promotor, a atribuição vem da Constituição, o que é isso? Vem da lei do Ministério Público, da lei orgânica do Ministério Público. Não é o conselho que tem que dizer qual é a atribuição. Ele tem que ver se o procurador está cumprindo o seu mistério constitucional. Que é isso? Onde estamos? Isso é mais um tipo de ativismo. Assim como o ministro Supremo hoje em dia não cumpre a Constituição, tem ministro que nem jura a Constituição como toma posse, como foi o caso do Fachin. E eles, quando julgam de acordo com a consciência deles, com a vontade deles, com a causa que eles abraçam, ao invés de julgar de acordo com a Constituição, que já é uma porcaria, mas melhor a gente ter uma Constituição, mesmo que seja uma porcaria, porque não tem nenhuma, como na Venezuela, que eles rasgam, fazem constituinte, com fraude nas eleições, Maduro, mulher de Maduro, filho de Maduro, tudo vira constituinte, destitui procurador, faz tudo. Então, onde já se viu um Conselho Nacional do Ministério Público criar atribuições, dizer como é que o procurador vai ter que agir? Eles já criaram, né, aí foi o Conselho Nacional da Justiça com o Lewandowski, criou audiência de custódia. Hoje em dia no Brasil está assim. Todos se acham legisladores, todos saem criando o que bem tem. E até o Ministério Público quer dizer para o legislador o que ele tem que fazer. Como no caso das 10 medidas, que deputado que não concordava com o texto integral foi massacrado
como se ele fosse obrigado a votar o texto que o Ministério Público apresentou para ele. Está errado isso. O parlamentar, esse sim, tem que julgar de acordo com a sua consciência. Que a gente vota no parlamentar para isso. Felizmente, tem aqueles que não dobram a espinha para o Ministério Público. Porque eu vou dizer para vocês, repito o que eu falei no início, embora muitos que podem até não me compreender. Nós corremos mais riscos com o Ministério Público aparelhado do que com o Congresso. Porque o Congresso a gente tira o parlamentar no voto, desde que a gente consiga manter o voto impresso, tá, gente? Urna eletrônica a gente não tira, não. Mas pelo menos eles votam pensando, não, meu eleitor, eu tenho que agradar meu eleitor. Eles pensam na gente, o Ministério Público não pensa na gente, não. Eles pensam neles. E tem aqueles que pensam no projeto de poder. Então, eu quero encerrar